Processo de cronificação da sua dor. Como descobrir se sua dor está se tornando mais crônica ou se você está piorando do seu quadro? Bom, existe um quadro específico dentre os diversos diagnósticos que a gente atende em pessoas com dor há mais de 3 meses, que é a tendinopatia. Na tendinopatia, basicamente o metabolismo do músculo é muito mais responsivo aos exercícios do que o metabolismo do tendão. E quando há um excesso de carga, que é o que a gente chama de quebra da capacidade e demanda, o paciente está fazendo mais exercício do que deveria, está descansando pouco, está muito estressado, não está dormindo, está ansioso, está depressivo e vários outros fatores, excesso de responsabilidade, autocobrança, sobrecarga de trabalho, ausência de lazer, privação de sexo, problemas financeiros, tudo isso aumentam a resposta dolorosa proporcionada pelo cérebro, porque sim, apesar de você estar sentindo a dor no joelho, na lombar, no glúteo, na virilha, no cotovelo, no ombro, quem produz a dor é o cérebro, apesar de você ter a dor em outro local. Então o cérebro é capaz de amplificar, cronificar, manter sua dor, transformar sua dor aguda em uma dor crônica e por aí vai. Por exemplo, quando a gente está com a dor derivada de uma tendinopatia no posterior de coxa ou derivada de uma tendinopatia no ombro, é muito provável que por esse processo de cronificação do problema, essa dor se espalhe para uma região próxima. Então a dor que estava ali na prega infraglútea, na transição do bumbum para a coxa, começa a espalhar para a região do sacro, para o meio do bumbum, ir para a lateral do quadril, descer um pouquinho para a coxa. O que não é normal? Se uma dor que era pontual e agora ficou difusa ao redor da região, onde você não consegue discriminar, olha, a dor é aqui, agora você pega e não sabe direito onde é, sabe? Isso é uma dor pontual que se tornou difusa. Tá tranquilo, é esperado, o processo é episódico e recorrente, o nível de intensidade da dor é oscilatório, portanto você não precisa se preocupar por causa disso. O que não é normal, como eu estava dizendo antes? O que não é normal é você estar com a dor no glúteo, estar tratando essa dor no glúteo com exercício, com seu fisioterapeuta, com seu personal, com um fisioterapeuta de outra área que você contratou, e essa dor que estava ali no glúteo começa a descer, ultrapassar a linha do joelho e ir lá para a perna. Quando a dor se espalha num trajeto neuroanatômico, isso é, o trajeto do nervo ciático, ou então o trajeto do nervo mediano que sai aqui do pescoço, do ombro e desce em direção ao braço, ultrapassa a linha do cotovelo, vai para a mão, gera dormência, formigamento, aí sim você está piorando. Uma outra situação que é muito comum, você está com dor no meio da lombar aqui atrás e aí do nada essa dor se espalha e fica parecendo um cinturão, uma dor lombar que a gente chama dor lombar em faixa. Aí do nada essa dor que era em faixa começa a espalhar mais para o lado esquerdo, que a gente chama de uma dor central assimétrica. Tudo isso é natural, acontece no decorrer de quaisquer tratamentos. O que não seria normal? Essa dor que está em faixa começar a subir para a torácica, tomar uma outra região. Essa dor que está em faixa na lombar começar a descer, espalhar para os glúteos, descer para as coxas. Essa dor que está aqui central no pescoço começar a subir para a cabeça, ir para a região periorbital em volta dos olhos. Então, existem situações que você de fato está piorando, você precisa aprender a identificar para conversar e questionar com o profissional que te acompanha ou trocar de profissional. E também você precisa aprender a avaliar se é só a dor que está pior ou se outras coisas que você avaliou na consulta com o profissional que te acompanha estão melhorando. Como, por exemplo, nível de incapacidade e nível do seu sofrimento. É muito comum um paciente que chega com dor crônica no quadril, dor crônica no joelho, dor crônica no ombro, na coluna e por aí vai, ele estar em momentos de vida extremamente ansiosos, extremamente estressado, extremamente com humor deprimido, com privação de sono e todos aqueles fatores que eu falei anteriormente. E aí, o que ele tem de incapacidade? Ele não consegue carregar a neta no colo. Ele não consegue mais jogar bola com os amigos, por exemplo. Ele não consegue executar o ato sexual com sua esposa. São incapacidades parciais que nós esperamos sempre que sejam temporárias.
E associado a isso, o paciente está com mais dor, mas já conseguiu carregar a neta no colo, já voltou a fazer atividade sexual, já voltou a se concentrar mais no trabalho, é um paciente que é concurseiro, já conseguiu sentar 2, 3 horas para conseguir estudar, né? Ele está melhorando da incapacidade, mas ele está com mais dor. O nível de sofrimento também está diminuindo, porque a ansiedade caiu, o estresse caiu, o sono melhorou, mas ele ainda está com mais dor. Então, se o paciente é hipervigilante e foca, se concentra somente na dor, ele não consegue reconhecer as pequenas melhoras que decorrem do tratamento. Tais pequenas melhoras precisam ser interpretadas em pacientes com dor crônica, dores há mais de 3 meses, como grandes conquistas. E o profissional tem que ter habilidade de comunicação terapêutica para informar isso para o paciente, porque senão ele perde a adesão ao seu programa de tratamento. E ao perder a adesão ao seu programa de tratamento, o que é que vai acontecer? Ele vai evadir, ele vai sumir, vai desaparecer do seu tratamento, vai procurar outros profissionais. Isso aconteceu até hoje comigo. Recebi um feedback de um paciente de longa data, mais de 5 anos como meu paciente, já é o 4º ou é o 5º episódio de dor que ele está tratando comigo em regiões diferentes. E minha comunicação terapêutica não era forte o suficiente há tempos atrás, e eu soltei para ele que ele está seguindo o tratamento completo dessa vez, como se ele não tivesse seguido da outra vez, e isso incomodou ele profundamente. E aí, quando isso incomodou ele, ele abriu o leque para mim e falou: ah, mas é porque naquele episódio de tratamento você me deu alta e eu ainda estava com dor, isso me gerou uma certa desconfiança, e essa desconfiança não foi comunicada por ele para mim. Então, além de eu não receber essa comunicação dele, eu não tive comunicação terapêutica forte o suficiente para ele entender que a gente não pode esperar a dor zerar para dar alta para o paciente, porque várias coisas já haviam melhorado e a partir dali ele teria que tratar sozinho com tudo que a gente aprendeu. Então, cada dia mais a gente cresce com feedbacks negativos, entende? Então, a gente precisa ser movido por feedback, que muitas pessoas só aceitam quando são positivos. Quando são negativos, levam para si, aprofundam levam para o coração como se fosse uma questão pessoal e aí comprometem toda a aliança terapêutica e todo o vínculo profissional entre terapeuta e cliente. Então, quem é você nesse momento? É aquele paciente que tem uma dor pontual que se tornou difusa, já está achando que piorou e não foi dar feedback negativo para o seu profissional? Você tem que dar feedback negativo para o seu profissional. Ó, acho que estou pior, para ele alinhar sua expectativa e te fazer entender o que é a piora e o que é a melhora. Se você não comunica para o profissional muitas vezes deixa de falar coisas que viriam da sua comunicação, que surgiriam por causa da sua comunicação, e você vai ficar sempre achando que está pior, se desencorajando a fazer os movimentos e comprometendo todo o seu trabalho e buscando outros profissionais que muitas vezes não têm a competência do profissional que está te assessorando. Então você precisa informar absolutamente tudo no seu tratamento. E você que é profissional e está me escutando aí, quem é você? É a pessoa que só amacia o ego, só quer receber feedback positivo? Ou é a pessoa que está com o olhar atento, com os ouvidos atentos para os feedbacks negativos? Ninguém é perfeito. Todos nós somos parte de uma construção. E é essa construção que me faz hoje um profissional melhor do que eu fui há 3, 4, 5 anos atrás, quando atendi esse paciente pela primeira vez e falhei do ponto de vista terapêutico. E eu vou te dizer, já falhei com muitos pacientes há anos atrás. Hoje não falho mais, porque eu recebo e assimilo meus feedbacks negativos. E eu tenho uma psicóloga para chamar de minha. Eu faço terapia há mais de 8 anos. Então, se eu não tivesse a assessoria de saúde mental de um psicólogo, de uma psicóloga no caso, eu jamais teria essa habilidade de comunicação que eu tenho hoje. Jamais eu teria iniciado a faculdade de psicologia, cursado 4 semestres de psicologia, entende? Então a gente precisa também se alimentar dos feedbacks negativos para termos desenvolvimento. Então, paciente, comunique se você acha que a dor está pior, por que você acha que está pior, por que você acha que está igual. E você, profissional, quando receber, nossa, estou muito melhor, questione o seu paciente, por que está melhor. Porque o contrário também é verdadeiro, pessoal.
Também acontece do paciente diminuir a intensidade da dor, aumentar sofrimento, aumentar a incapacidade e ele não perceber. Sabe por quê? Porque rigidez é uma coisa extremamente traiçoeira. A rigidez é silenciosa. E como no dia a dia o paciente não explora a amplitude final de diversas articulações, a rigidez está ali esperando o momento para desencadear uma crise e o paciente não sabe se autoavaliar. O paciente é guiado somente pela intensidade da dor. Então sempre questione o seu paciente porque ele acha que está igual, melhor ou pior. E você que é paciente, sempre questione o seu terapeuta sobre o que está acontecendo no seu tratamento, sobre o que é esperado para a evolução do seu tratamento e caso você piore, o que você deve fazer sem o auxílio dele. Porque imagine toda vez que eu tiver um desafio na minha vida, eu ligar para minha psicóloga, ou aconteceu isso, isso e isso. Nem disponibilidade para isso ela tem. Acho que ninguém tem esse serviço no mundo, né? Então, a dor aumentou, vou ligar para o meu fisioterapeuta. Não é o ideal. Claro que a gente tem um canal aberto com nossos pacientes através do WhatsApp, onde todo fim do dia a gente para tentar tirar dúvida dos casos que a gente está acompanhando, mas nada substitui a avaliação especializada. O momento da consulta, onde você está comunicando o que aconteceu durante a semana, para que nós, como terapeutas, saibamos como adaptar o seu processo de evolução, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.